E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner Tomazoni, você está no canal Traje Cômico, deixa um like para fortalecer e bora pro vídeo de hoje. O que tem aqui? 63% of youth suicides, yeah, are from single mother homes. 90% of homelessness and runaway children are from single mother homes. You can't put that on the mother. 85% of children who show behavioral disorders are from single mother homes. 80% of rapists with anger problems are from single mother homes. 71% of high school dropouts are from single mother homes. 80% of all the youths that are in prison are from single mother homes. So how are you going to blame the woman? Well, he didn't blame blame guys, why is your immediate reaction you're blaming the woman when he's just reading a stat? Esse vídeo é incrível, mano. É incrível. Eu já tinha visto. Tipo, automaticamente o cara tá lendo estatísticas. Ele tá simplesmente citando fatos ali, dados. E ela já, tipo, por que você tá culpando as mulheres? Que é isso que você tá querendo fazer aqui culpando as mulheres? Por que você tá culpando as mulheres? Que coisa é essa de que você vai culpar as mulheres? Na hora, assim, automaticamente, assim, ó, o instinto de defesa da feminista já é tipo assim, o quê? Você não ouse falar algo que possa soar como uma culpa às mulheres. E é tipo, mano, o que vocês estão fazendo aí, porra? Ele só tá falando, citando estatísticas. O cara citar estatísticas é culpar as mulheres, ele não culpou as mulheres. Não estava culpando as mulheres de nada. Inclusive, você pode interpretar, são filhos criados por mães solteiras. Pode ser culpa do pai, que foi embora, que não ficou com a criança e tal. Por que automaticamente elas entenderam que ele estava culpando as mulheres? Elas entendem que é culpa das mulheres, e aí ele está simplesmente citando fatos, e aí elas tipo, opa, você não pode fazer isso. Você não pode falar esses fatos, porque esses fatos machucam as mulheres, eles ofendem as mulheres, elas agridem as mulheres, isso é violência. Violência, você não pode. Ué. O que aconteceu aqui? Vamos pegar os números de novo? Então, tipo, o primeiro lance engraçado é a reação cômica das feministas malucas, né? Mas vamos analisar esses dados aqui. 63% dos suicídios entre jovens são de lares de mães solteiras. 90% dos desalojados e crianças que fogem de casa são de lares de mães solteiras. Eu imagino que ele tá querendo falar de, sei lá, moradores de rua, que fogem de casa, enfim, e acabam morando na rua, são criados por mães solteiras. 85% das crianças que apresentam desvios comportamentais são de lares de mães solteiras. 80% dos estrunfadores que têm problemas com raiva são de lares de mãe solteira. 71% dos que abandonam o ensino médio são de lares de mãe solteira. Sabe o que eu entendo? O que eu entendo, com base nisso aqui que ele está falando, não é que as mulheres são inaptas para criar os seus filhos. Não é que é culpa das mulheres. O que eu entendo é que a figura paterna faz falta. O que eu entendo é que o melhor ambiente para você criar uma criança é com uma família estruturada, que tem pai e que tem mãe. De preferência, o modelo clássico de família, a família tradicional. Mas enfim, é o modelo mais eficiente. Porque se você não tem o pai, a chance da criança ser problemática aumenta. O que eu entendo é isso. Significa que é culpa das mães solteiras? Não. Significa que o ideal é que a gente tenha famílias estruturadas para que as crianças tenham um ambiente mais apropriado para se desenvolver. E assim a gente vai formar pessoas melhores, provavelmente melhores, potencialmente melhores, conforme as estatísticas. Vai ser uma pessoa que vai ter menos chance de atentar contra a própria vida, de ser um desordeira, delinquente, problemática, de ter, enfim, de virar um criminoso. Então, o melhor lugar para você criar uma criança é em uma família estruturada. Então, se você não tem a figura paterna, se você não tem a figura materna, com certeza também vai ser um problema. E por que a maior parte é de famílias de mães solteiras? Porque você tem mais mães solteiras do que pais solteiros também. Também tem esse ponto. Então, isso é uma questão bastante óbvia. Também é um ponto que a gente precisa colocar aqui. E isso é muito interessante porque, basicamente, as políticas progressistas, a agenda woke, o identitarismo, ele cria um ambiente cada vez mais propício para esse tipo de caso. O número de mães solteiras vem crescendo. Vem crescendo mesmo. Você tem estatísticas, especialmente aqui, ele está falando dos Estados Unidos. Você tem estudos mostrando, especialmente lá nos Estados Unidos, né, que ele está falando aqui das estatísticas dos Estados Unidos, estudos mostrando que, especialmente, inclusive em bairros negros, esse problema vem se agravando. Então você tem cada vez mais mães solteiras, cada vez mais crianças criadas sem a figura paterna.
sabe? Cada vez mais, porque hoje em dia as pessoas se divorciam mais, elas casam menos, então você tem vários problemas que no fim das contas vão levando exatamente para essa situação. Famílias menos estruturadas. Porque a esquerda ela é a favor da libertinagem, ela é a favor, né, do sexo livre cada vez mais, e da putaria, e você precisa cada vez menos ter consequência, porque incentiva a mulher também a cada vez viver um estilo de vida mais libertino, então ela tem que dar pra todo mundo, se engravidar ela vai abortar, porque eles são a favor do aborto também, então, sabe, tipo, teu corpo, tuas regras, sai, vai, dá pra todo mundo, pensa na sua carreira profissional, não pensa em... Porque você não precisa de um homem pra ser feliz, você não precisa de um príncipe encantado, você não precisa construir família, você não precisa ir atrás disso. Não, você tem que pensar em dar pra todo mundo e na sua carreira, e se der merda, o Estado vai subsidiar tudo e qualquer coisa você tira. E, cara, esse é o estilo de vida que a esquerda vai colocando na cabeça das mulheres, especialmente. Então, você vai criando um ambiente cada vez mais apropriado para que as famílias sejam desestruturadas, para que você tenha mães solteiras, para que você tenha pais solteiros até, que é basicamente isso que o estilo de vida que a esquerda cultua vai te oferecer no fim das contas. Thomas Sowell fala isso, exatamente. Não, tem muita gente falando que tipo, todas essas políticas de esquerda, na verdade, elas prejudicam especialmente as minorias. Você vê que quem mais vem sendo afetado por essas políticas são os bairros predominantemente negros. Eles são os que mais sentem todas essas mudanças. Então, com um número cada vez menor de casamentos, um número cada vez maior de divórcios, as pessoas cada vez mais trocando de pares, né? Você dificilmente tem pessoas com... Cara, a própria monogamia vem sendo demonizada pela esquerda. Cada vez mais eles falam do como é que é? Poliamor, um amor plural, e enfim, relacionamento aberto, e relacionamento com várias pessoas, enfim, que a monogamia é um problema. Eles realmente problematizam a monogamia, falam que o ciúmes é tóxico, o comportamento masculino de um relacionamento quase invariavelmente será tóxico. Então, sabe, eles demonizam a figura paterna, eles demonizam a figura do homem dentro de um relacionamento, tudo que o homem fizer vai ser tóxico. Eles também criam muitos problemas de relacionamento entre homens e mulheres, de forma que fica cada vez mais difícil realmente você consolidar uma relação, porque a mulher é ensinada a ver o homem como um monstro. O homem está sempre precisando cumprir um monte de funções que são impossíveis de conciliar, e a mulher ainda vai estar insatisfeita com ele, achando que ele tem que fazer tudo e que ela não precisa fazer nada, e mesmo assim ela vai estar insatisfeita porque ele vai ser o tóxico da relação de qualquer maneira. E incentiva muitas mulheres a serem cada vez mais interesseiras, sendo que eles nunca vão também demonizar a mulher que está seguindo por esse caminho, porque você não pode falar que existe mulher interesseira que quer dar o golpe do baú, que já vai casar pensando em separar para conseguir os bens dos caras. Então eles vão incentivando também esse comportamento. Hoje em dia existe praticamente um esquema montado em cima disso, e aí você tem essas mulheres que eventualmente elas vão terminar o relacionamento delas porque elas não estão pensando realmente no relacionamento. Ou seja, toda a agenda de esquerda vai para a mesma direção. E o resultado? Um monte de mães solteiras. E o resultado de um monte de mães solteiras praticamente é a deterioração completa da sociedade, porque você está vendo aí, a maior parte das pessoas desordeiras e problemáticas são filhos de mães solteiras. Novamente, é culpa das mães solteiras? Não estamos culpando elas. Mas eu acho que é culpa da ideologia esquerdista, sim. É culpa da agenda woke, do progressismo, do identitarismo, porque tudo que eles promovem acaba levando para essa direção. Não é de hoje que você tem pessoas de direita que geralmente defendem o quê? Né? Esses valores do conservadorismo, da família tradicional, dos bons costumes, enfim, essas coisas assim que tipo é retrógrado, é reacionário, é um horror, que são justamente a oposição ao que a esquerda defende. Então, você já vê eles defendendo essas pautas e falando que a agenda de esquerda vai acabar minando essa estrutura familiar e levando para esse lugar caótico. No fim das contas, é puro caos. Na pauta econômica, nas agendas econômicas, a esquerda acaba, em última instância, defendendo o caos. É tudo caótico lá. Na agenda social, familiar, puro caos também. Cara, é realmente assim, é o caos contra a ordem. Quanto mais você vai analisando as nuances e as consequências de cada espectro, o que cada espectro defende, você vai vendo que a defesa de um lado vai sempre levando para a direção mais ordeira possível. Você tem uma estrutura com uma hierarquia que funciona, com valores e tradições que foram amplamente testados e que você vê que realmente levam as pessoas para uma direção mais eficiente, mais funcional e mais feliz, e a outra que leva para um caminho completamente oposto. E
e você vai fazendo pesquisas também de felicidade, e você vai a cada ano perguntando para as mulheres se elas se sentem mais felizes, e o feminismo avança, a libertinagem feminina avança, o controle total do próprio corpo da mulher avança, ela tá super livre agora, e a cada ano que passa, mais infeliz. A cada pesquisa que vai medir a felicidade feminina, o resultado é sempre que a mulher está mais infeliz. Ou seja, o feminismo não está fazendo a mulher mais feliz, muito pelo contrário, e está ainda, não só o feminismo, mas como o identitarismo de forma geral, está destruindo as famílias, as relações das pessoas e substituindo por uma sociedade absolutamente caótica. E aí a culpa de tudo isso continua sendo do homem branco opressor, né? É porque é o homem que é culpado por todas essas mazelas. É o homem que é culpado porque ele tá fugindo. Porque o número... Olha só, a agenda esquerdista avançando e cada vez mais a gente tem mães solteiras. E é só o homem que tá fugindo. É porque o homem que não assume o compromisso, que não quer ficar com a mulher. Pô, mas no passado mais conservador não era assim. O número de mães solteiras era muito menor. O número de homens que não assumia o seu filho era muito menor. Existia, mas era muito menor. Você tinha muito mais casamento, você tinha muito mais união estável, você tinha muito mais pessoas ficando juntas e construindo família e se sacrificando às vezes, mas para conseguir proporcionar o ambiente mais favorável para a criação do seu filho. Cara, é isso, basicamente, a síntese de conservadorismo versus progressismo, né? Versus identitarismo, esquerda versus direita. Aqui a gente falando mais da questão social. Por isso que eu estou falando mais de conservadorismo, não tanto de libertarianismo ou liberalismo. E isso que eu acabei não falando de religião, né? Se colocasse ainda a questão da religião, o negócio ficaria mais sério, tipo, muito mais profundo e, enfim, só reforçaria basicamente todos os pontos que eu trouxe e essa diferença tão grande, né, entre os valores defendidos por cada espectro. A esquerda luta contra a natureza humana, luta contra estruturas que foram amplamente testadas, que a gente sabe que funciona, luta contra a hierarquia, não para acabar com a hierarquia, porque assim não tem como você acabar com as hierarquias humanas. O ser humano ele sempre vai acabar seguindo alguma hierarquia, porque na verdade o que a esquerda faz é inverter a hierarquia, eles só querem inverter. Então, tipo assim, eles veem que na hierarquia que eles acreditam que domina o mundo, o homem branco hétero, ele tá no topo, na hierarquia deles é só o contrário. Esse cara que tá na base, ele é a ralé da ralé da ralé, porque ele é o opressor, ele é simplesmente o mal. Ele é o ser que deve ser combatido. E aí você tem uma hierarquia inversa, onde quanto mais minoritário você é, mais você merece ser defendido, mais razão você tem, mais privilégio você deve ter também, porque tem que ter essa reparação, então eles só estão invertendo a hierarquia para criar a hierarquia deles. Só que aí eles criam todo um sistema caótico que simplesmente não funciona. Que a base está lá em cima e desmoronando. Enfim, claro que não é exatamente assim, mas eu pensei numa hierarquia em formato de pirâmide, geralmente a gente imagina assim, né? E se você tenta construir uma pirâmide de ponta cabeça, ela vai desmoronar. Mas não precisa ser tão visual. A questão é, como a gente viu aqui, né? Tudo vai levando a gente para esse ponto extremamente caótico. E aí, se alguém tenta organizar as coisas dessa forma, tenta simplesmente levar os dados para esses militantes, eles já entram no modo de defesa, na verdade é um modo de ataque, né? Eles já começam tipo, por que você tá culpando as mães solteiras? Por que você tá culpando as mulheres? Por que você tá atacando valores sagrados que não podem ser questionados, apresentando as suas estatísticas? Por que você tá fazendo isso? E note, nesse caso é um homem negro fazendo, então ele também é uma minoria, mas aí não importa, porque ali a minoria da mulher, ela se sobrepõe, né? Então ele não pode falar esse tipo de coisa. Aquela velha história que eu já falei também. No fim das contas, não importa realmente a cor, o sexo e pertencer a uma minoria. Importa você defender a agenda política deles. Porque sempre, absolutamente sempre, se for um negro defendendo pauta de direita, uma mulher defendendo pauta de direita, um LGBT defendendo pauta de direita, aí eles perderam o direito aos seus privilégios, assim, não privilégios, mas enfim, eles já não importa mais o lugar de fala deles, não importa mais o fato de que eles são uma minoria, porque se eles são de direita, tá tudo anulado e aí eles são desprezíveis. Eles, basicamente, nesse momento, esse cara virou um homem branco hétero opressor. Quando ele começou a falar algo que não é conveniente para a narrativa feminista, ele virou um homem branco opressor e dane-se, na visão daquelas pessoas, né, que veem ele como a encarnação do mal que deve ser combatido. É isso, mano. O vídeo é muito bom. Foi compartilhado por Jordan Peterson Brasil, olha só. O tilt das feministas já valia a pena, mas eu acho que essa é uma parada que eu nunca tinha falado dessa forma aqui no canal e que, vale a pena também fazer essa consideração. Se você para pra pensar, ligar os pontos, né, vai dizer que não faz sentido. Não parece realmente que eles querem instaurar o caos
para assim conseguir controlar as pessoas com mais facilidade. Por isso que eles vão contra tudo que é ordeiro, contra tudo que dificulta ter um domínio completo da política, da sociedade. É muito mais fácil controlar quando tá todo mundo em guerra o tempo inteiro e quando a lógica já não importa mais, não faz mais sentido e você já destruiu, destabilizou totalmente as bases da sociedade que colocavam as coisas em ordem, fazendo com que o confronto de ideias direto, racional, fosse mais importante. Porque em últimos casos, olha só, é pegado, mas eles estão criando aqui, com a estrutura deles, bandidos. E qual é o espectro que defende bandidos? Qual é o espectro que os bandidos vão escolher para votar também? Então tudo leva à criação da base de eleitores deles que vão fazer com que eles se perpetuem no poder. Porque você tem cada vez mais as mulheres infelizes tentando entrar pro feminismo porque acham que o feminismo é a solução, quando na verdade é a causa da infelicidade delas. Tem cada vez mais os negros infelizes porque as tensões raciais estão cada vez mais sérias, mais aguçadas e entrando pro movimento negro porque eles não percebem que o movimento negro é a causa da manutenção das estruturas raciais, digamos assim, né? Porque cada vez mais as questões raciais ficam mais pesadas, a guerra racial fica mais pesada, especialmente lá nos Estados Unidos, e quem está causando, fazendo a manutenção disso, especialmente é o movimento negro. Mesma coisa para a pauta LGBT, mesma coisa para as pautas familiares, que eles vão demonizar, mesma coisa para as pautas religiosas, e ainda de quebra você está gerando um monte de pessoas instáveis, sabe, cheias de problemas, que vão acabar entrando para a vida do crime e que ainda também vão acabar virando eleitores deles. Um esquema perfeito para ficar no poder para sempre, enquanto, como consequência, aí vai destruir a sociedade, vai realmente deixar tudo um caos, mas o poder vai estar lá, concentrado nas mãos deles para sempre. Eu sei que pode soar muito teórico da conspiração, tem muitos autores que defendem essa tese, na verdade, eu não vou saber de cabeça aqui citar exatamente, mas é uma coisa que eu já vi em vários lugares diferentes. E assim, não dá para negar que um certo sentido tem, né? E esse foi o vídeo de hoje. Antes de ir embora, por favor, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Se possível, também ficaria muito grato se você tivesse como ajudar com uma doação através do Pix, do PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se. Os links estão ali embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhada, mas se não tem como ajudar doando alguma quantia, então eu já te agradeço demais só por ter assistido o vídeo até o final. Isso é realmente muito importante para mim. Muito obrigado pela sua audiência. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora